Olá, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que eu instalei um SSD M2 NVMe, que é um cartãozinho. Isso pelo seguinte, no vídeo anterior eu falei, quando eu instalei o SSD, as vantagens que eu tinha em cima do HD, que é sobre o boot, né? Que a máquina ficava mais rápida em função do boot, que eu levava menos tempo. Então, pessoal, não deixem de ver esse vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entenderem o porquê que na época eu instalei o SSD. E vocês vão entender por que eu instalei agora o SSD M2. Então, vamos lá. Seguinte, quando eu fiz aquela instalação, no final dela, eu tinha o meu SSD como boot e programas, e meu HD para dados, que é onde eu guardo os meus arquivos, essas coisas todas. Só que quando eu fiz essa instalação do SSD, eu tinha o Windows 10. E com o tempo, eu migrei para o Windows 11. Na verdade, eu atualizei o Windows 10 para o Windows 11. Então, o que aconteceu com o tempo? O Windows 11 veio sofrendo atualizações, óbvio, e eu sempre instalando ela. Mas eu tinha o Windows 11 instalado em cima de uma instalação antiga do Windows 10. Consequência, muitos drives ainda ficou pelo Windows 10, mesmo eu atualizando o 11, ainda tinha alguma sujeira, digamos assim, no Windows 10. Aí o que eu fiz? Repara só o seguinte, o que aconteceu ao longo do tempo. Olha só o boot da máquina. Aqui assim que eu liguei a máquina, acionei o cronômetro. E fiquem reparando o tempo. Então, eu dei um salto no vídeo justamente para vocês não perderem esse tempo todo. Agora, repara o seguinte, até quando ele entra o Windows. Nesse instante aí, ele já entrou. Certo? Então, ó, com 5 minutos e 11, ele deu aquele boot do Windows 11 com o meu cartão SSD. Certo? Então, o que eu fiz? Só para vocês entenderem. Essa aqui é o desenho da minha placa-mãe, ou melhor, do lugar onde entra o SSD M2. É um conector pequenininho, o cartão é pequeno, porque o meu modelo é o modelo Dell, né? Então não é aquele que a gente está habituado a ver mais comprido. E eu instalei ele, né, da maneira que deve ser. Instalei. E fui lá no setup e ativei o setup. Eu tenho o SATA 0, que é meu HD. Tenho o SATA 1, que está desabilitado. SATA 3, que é o cartão SSD. E repara só o seguinte, ele não está como SATA, ele está como M2 PCIe SSD 2. O M2 ele não é uma conexão SATA, conforme meu HD, meu CD-ROM e até mesmo o meu SSD. Ele já é um PCI Express, né? PCIe. Então, ele é mais rápido nesse ponto de velocidade entre a placa-mãe e meu armazenamento. Aí, o que eu fiz? O que ficou agora? Um SSD M2, que é onde esse cartão que eu instalei, eu uso o boot, né, que é por Windows, o sistema operacional, e onde eu instalo os meus programas. O SSD, eu não tirei ele, eu deixei ele. Ele usa para gravação, edição e temporagem. O que é gravação? Por exemplo, esse vídeo agora eu estou gravando, o programa que eu uso para gravação está gerando o arquivo dentro do SSD, que é mais rápido que meu HD. Por que eu não jogo para o SSD M2? Justamente para não estar um conflito, não é conflito. Eu estou usando o SSD que está vazio lá, vou usar para isso. Quando eu edito os meus vídeos, eu edito em cima do SSD, que é mais rápido que meu HD. E os arquivos temporários do Windows, essas coisas, tudo gera lá dentro do SSD, o cache, essas coisas todas. E meu HD continua para os meus dados.
Só que tem um detalhe, pessoal. Eu não instalei o Windows, a princípio, do zero. Eu peguei e fiz uma clonagem do SSD, né? Eu clonei o cartão SSD para o SSD M2. O que aconteceu com o boot? Continuou levando 5 minutos para boot. Por quê? Eu levei junto a sujeira do Windows também, do Windows 10. Certo? Aí eu falei, não adiantou nada eu instalar o M2. O que eu fiz? Formatei não o HD para não perder os dados. Né? Eu fiz o backup de algumas coisas que eu precisava do meu Windows, né? Alguns arquivos meus, algumas configurações, e formatei o SSD M2 e o SSD. E fiz uma instalação nova do Windows 11 em cima do SSD M2. Consequência disso. E vamos ver o que aconteceu. Veja esse vídeo com o boot do Windows 11 instalado de forma limpa no meu SSD M2. Repara o seguinte, levou 11 segundos. 11 segundos, 12 segundos, porque teve um lag assim até eu apertar o Enter e tal. 11 segundos para ele dar o boot já com SSD M2 com Windows 11. Só para vocês terem uma ideia, no meu notebook eu fiz a mesma coisa, ele já é um M2, só que era o Windows 10 eu vim atualizando. Ele começou a ficar lento. O que eu fiz? Formatei, instalei o Windows 11. Do zero. A mesma coisa, leva isso. 10 segundos, 12. E é um processador inferior a esse aqui, ao meu desktop. É 1,7 e o meu notebook 5. Mas mesmo assim, ele é super rápido. Porque o M2 tem uma velocidade rápida de leitura e gravação dele. Então, pessoal, só para vocês entenderem que nessa forma que eu fiz a gravação, ficou bem mais rápido dessa forma. Então, compensa instalar um SSD M2 se sua placa-mãe suporta isso, porque você torna o seu computador mais rápido, pelo menos na partida. Só na partida? Não. Conforme você vai processando, abre um programa, abre outro, essas coisas, embora o processador e memória influem, mas como eu trabalho com arquivos temporários o tempo todo, também esse arquivo temporário. Se eu colocasse meus temporários no SSD M2, ia ficar mais rápido ainda a máquina, mas por opção eu deixei no SSD. Espero que eu tenha explicado isso para vocês assim, de uma forma satisfatória e até o próximo vídeo.